Boa tarde, pessoal. Começando aqui em ponto, sábado, 16 horas, nossos convidados, Wallace Moreira e Paulo Gala, que vão falar sobre Coreia do Sul e o milagre asiático. O Wallace e o Paulo, no meio da economia, no meio da geoeconomia, são bastante conhecidos, bastante respeitados. Eles têm ministrado vários cursos interessantes. Eles vão dar uma prévia do que esse curso, na realidade, entre o aspecto dos mais importantes fundamentos para o desenvolvimento da economia da Coreia do Sul foram dados. E aí vamos passar um pouquinho aí pela região, pela Ásia, por Taiwan, pela China, temas que vocês gostam muito. Então a casa é deles. Eles vão tocar aqui, já tem bastante. Aliás, o Paulo tem um canal, né? E também faz algumas lives, trata disso. Eles têm aquele programa todo domingo às 18 horas, não é isso? No canal do André Roncalha. Exato. Falando o Wallace e o Paulo. Conexão Xangai. Conexão Xangai. O Wallace, o Paulo, o André Roncalha e o Elias Jabbour. Então, começando, boa tarde, Paulo, boa tarde, Wallace, obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho sobre Coreia do Sul, sobre o milagre asiático, sobre os fundamentos aí das campeãs nacionais da Coreia do Sul e como essa coisa caminhou, como essa coisa deu certo. Boa tarde, Wallace, boa tarde, Rogério. Wallace, quer começar você ou eu começo? Como é que estamos aqui? Vamos logo sempre na ordem, né, cara? Primeiro você, por ordem alfabética, eu sempre fico por último, entendeu? Bom, vamos lá. Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui para bater um papo com vocês sobre a Coreia do Sul e a Ásia, o sucesso da Coreia do Sul e da Ásia, né? A gente até chama de milagre da Coreia do Sul. A Coreia do Sul também tem um milagre no sentido de que ela saiu de uma renda per capita de 3, 4 mil dólares nos anos 60 e foi a 35 mil dólares hoje, né? Ela tinha um terço da renda per capita brasileira, hoje a gente tem um terço da renda per capita coreana. Mas isso também ocorreu com vários outros países. Taiwan também passou por um milagre, a China também passou, o Japão também podemos colocar na categoria dos milagres. O Brasil teve o dele lá em termos de renda per capita, com todas as críticas que possam ser feitas lá nos 70, mas desde os 90, na verdade, o Brasil só afunda, né? Com alguma janela, talvez aí no governo Lula e Dilma, né? E em cima vamos dizer assim, desse sucesso, eu e o Wallace tivemos a ideia de fazer um curso para contar um pouco a história esta história de sucesso da Ásia, do leste da Ásia e de Coreia do Sul. O Wallace é talvez um dos grandes conhecedores de Coreia do Sul no Brasil, fez tese de doutorado em economia na Unicamp sobre esse tema. Aliás, quem te orientou foi o Pedro Paulo, né, Wallace? Foi o grande Pedro Paulo, que meu grande amigo, Pedro Paulo Zalute Bastos, né? E enfim, então eu sempre tive essa ideia de fazer um curso, né, EAD online sobre Coreia e sobre milagre da Ásia, porque me pareceu uma história fantástica que não se conhece no Brasil, né? No Brasil se vende essa ideia de que a Coreia se abriu, de que a Coreia investiu em educação, de que a Coreia foi de que a Coreia tinha alta poupança, quer dizer que são equívocos, na verdade, né? São meias verdades, muito viesadas, e a história, o buraco é muito mais embaixo, né? Então, quando eu conheci o Wallace, né, faz um ano e pouquinho, me pareceu que seria o cara fantástico para a gente fazer essa parceria e gravar esse curso e trazer essa história de Coreia do Sul para o Brasil, para as pessoas do Brasil, até porque não tem muita literatura em português sobre isso, tirando a tese do Wallace, um livro ou outro, a maioria do que se escreveu e do que tem por aí está em inglês, né? Então, foi uma oportunidade que me pareceu ótima, né? O Wallace é um cara que realmente conhece muito, muito. Daqui a pouquinho eu já vou devolver a palavra para ele falar para a gente um pouco da Coreia. Mas são casos incríveis assim de crescimento e de desenvolvimento, né? E essa história que a gente conta no curso, depois tem o link aqui para quem quiser dar uma olhada. A gente fez também uma condição especial de matrícula, mas mais para frente a gente fala. Vamos falar um pouco do caso mesmo do coreano e do leste da Ásia. E eu vou aproveitar o gancho aqui do canal do Rogério de geopolítica, Wallace, porque quanto mais eu tenho estudado e aprendido com você sobre Coreia e sobre a Ásia, mais eu vejo a importância do papel das questões geopolíticas, né? Porque, especialmente ali na Ásia, é muito claro que ali é meio que um caldeirão aquela região, né? Para quem acompanha a história, né, desde a Segunda Guerra Mundial, basicamente todo mundo invadiu todo mundo ali, né? Então não tem ninguém bonzinho ali, né? Então o Japão invadiu Coreia e China, a China invadiu Vietnã, depois uma parte da galera da China foi para Taiwan. Então tem uma tensão no ar importante ali. Os americanos entraram ali para bagunçar de vez o coreto, né? Então tem uma tensão importante de guerra mesmo, belicosa, sempre existiu naquela região.
E isso construiu governos, forjou governos com muita preocupação nacional, nacionalista ali. Não tem governo tipo brasileiro, né, que é governo entreguista, governo de composição, governo que é meia boca de governo, né, que não... É curioso como na América Latina a gente não conseguiu formar governos, né, e países que realmente pensam em interesse nacional. Mas na Ásia isso é muito claro. Quando você olha a história de Taiwan, quando você olha a história da Coreia do Sul, que a gente vai falar um pouquinho aqui, história do Vietnã, história da China, história do Japão, está muito claro ali que o governo está ali para defender o território e para desenvolver aquele território. Então não tem muita história. É um objetivo do governo, claro, o desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento do país, até mesmo por questão de proteção. A partir dessa perspectiva, quando você começa a estudar o desenvolvimento econômico da Coreia, de Taiwan, da China e do Japão, tudo fica mais claro, porque é perceptível vamos dizer assim, a ansiedade dos governos de criar uma estrutura econômica robusta, uma estrutura econômica poderosa. E é impossível contar a história do sucesso da China, da Coreia, de Taiwan e do Japão sem contar essa história do governo, dos passos que o governo tomou, ou do desenho que o governo fez, do arranjo institucional que os governos criaram, né? Daqui a pouquinho eu já peço para você começar a falar da Coreia, olha, mas só aproveitar e falar um pouquinho de Taiwan. Nesse curso que a gente está abrindo matrículas agora na segunda turma, a gente fez mais aulas, uma versão ampliada 2.0, com aulas sobre Taiwan, com aulas também sobre o Japão, sobre o conflito histórico entre Coreia e Japão, enfim, dando uma geral ali no sudeste da Ásia. Mas eu tenho passado os últimos dias lendo um pouco sobre Taiwan e a construção da indústria de eletroeletrônicos e tecnológica de Taiwan, especialmente os semicondutores, né? Hoje, o mercado de semicondutores está no centro de uma disputa global, né? Depois das sanções que os americanos colocaram na Huawei, a coisa esquentou muito, né? Inclusive as cadeias produtivas estão sofrendo, porque junto com as sanções americanas veio o Covid, que acabou desestruturando a produção, né, de chips e semicondutores, e hoje o mundo inteiro é dependente de chips e condutores, né? Eu vi esses dias, por exemplo, um carro hoje tem mais de 40 chips, né, Wallace? A gente falava disso esses dias, é um negócio meio chocante. Para você virar a direção, acelerar, fazer a transmissão, baixar o vidro, tudo isso tem eletroeletrônico e chips. Então, parte da indústria automobilística está parando de produzir por conta de falta de chips e semicondutores, né? Só para vocês verem a importância dos chips e semicondutores. Eu fui retomar um pouco, estudar a história de Taiwan, também para o nosso curso, né, especialmente do setor de semicondutores, e você vê que lá atrás o governo de Taiwan ele tinha muita clareza do que ele precisava fazer para criar uma indústria de semicondutores em Taiwan. E Taiwan hoje tem a maior fábrica de semicondutores do mundo e é o principal player na produção de semicondutores do mundo, junto com os americanos, né, e os coreanos. Então, lá atrás, o governo criou o Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial. Vejam que interessante. Existe em Taiwan um negócio chamado Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial, né, que foi criado lá nos anos 70, porque o governo de Taiwan tinha clareza que não ia brotar uma indústria de eletroeletrônicos do nada lá numa ilha, né, do tipo Taiwan, né, e ainda mais naquela situação que Taiwan se encontrava. Então, o governo de Taiwan colocou muita grana para desenvolver esse instituto, e esse instituto financiou milhares de empresas de Taiwan. Mais de 500 empresas hoje bem-sucedidas vieram de lá, uma espécie de ITA. Né? Lembra que foi o ITA que criou a Embraer? Quando o governo brasileiro fez o ITA, o CTA, disso nasceu a Embraer. Então, Taiwan fez o ITA deles para semicondutores e eletroeletrônicos, lá nos 70. Colocou uma baita grana, começou a trazer engenheiros americanos, da Texas Instruments, trouxe muito know-how dos Estados Unidos, e aí se criou a TSMC, né, com grana basicamente financiada do governo de Taiwan, e também com financiamento que... Isso é muito parecido, Wallace, com a Coreia, que o governo de Taiwan ele obrigou os empresários de Taiwan a colocar dinheiro na TSMC. Os caras ficaram putos, né? Ele pegou os ricos, né, os grandes ricos de Taiwan, e obrigou eles a comprar cotas da TSMC para financiar o surgimento da empresa, né? Depois muitos deles venderam e acabaram ganhando dinheiro, né? Mas isso mostra, vamos dizer assim, a importância da ideia do Estado desenvolvimentista de Taiwan, né? E hoje a TSMC é uma gigante e Taiwan é o que é, graças a esse complexo industrial tecnológico, conhecido também como Parque da Ciência de Taiwan, né? Onde está o coração tecnológico, produtivo de Taiwan, que foi criado pelo governo, que foi criado pelo Estado, né? Então só existe uma TSMC hoje e uma miríade de empresas super high-tech, né? Lembra que Taiwan era uma economia também super pobre, plantava arroz,
uma ilha ainda em piores condições até do que a própria Coreia, se bobear, né? E assim, mais uma história de um governo que criou uma economia rica usando o mercado, usando iniciativa privada, mas desenhando os caminhos, né? Usando financiamento público, tomando risco, né? Investindo em ciência e tecnologia, né? Que é a mesma rota da China, que é a mesma rota do Japão e a mesma rota da Coreia do Sul. Mas eu vou deixar o Wallace falar da Coreia do Sul, que ele entende muito mais do que eu, mas eu queria dar esse pontapé inicial aí com Taiwan, porque eu acho que também é uma história pouco conhecida e pouco contada aqui no Brasil, né? Antes do Wallace entrar, eu queria fazer uma observação, porque o Paulo colocou, basicamente, é o seguinte: independente da orientação ideológica do governo, seja o governo japonês, seja o governo da Coreia do Sul, seja o governo de Taiwan, seja o governo da China continental, você vai verificar uma premissa que é a segurança, né, no que diz respeito aos setores estratégicos. Então, você tem recursos energéticos, você tem a indústria, por exemplo, dos semicondutores, que a gente vive no mundo um momento de cobertor curto, então se tem para o carro, não tem para o eletroeletrônico, se tem para o eletroeletrônico, não tem para o carro, em relação a essa situação da pandemia, do Covid, isso acabou de alguma forma exacerbando, mas não importa a orientação ideológica, não importa se a economia japonesa é vinculada a alguns setores ideológicos A, B, C ou D, que são diametralmente opostos ao que é a orientação na China. Basicamente é o seguinte: você tem que ter recursos na ciência, na pesquisa, na tecnologia, assegurando os recursos estratégicos, a indústria de defesa, os recursos vinculados àquilo que é fundamental para o desenvolvimento de um Estado. É o guarda-chuva, no caso do Brasil, por analogia, o guarda-chuva da brasilidade. Então, quando a gente fala no guarda-chuva da brasilidade, é um projeto que assegure a orientação do Estado em relação ao que se faz na economia. Isso, basicamente, não quer dizer estatização da economia, quer dizer que você dá as premissas, assegura, dá segurança. Paulo, você deve saber disso. O João Goulart, na época, na COSIPA, quando ele fundou a unidade de apoiou. Quem apoiou? Foi o Simonsen. Quem apoiou? Foi o Herbert Levy, que era dono da Gazeta Mercantil, que é antecessora do Valor Econômico. Tem gente que não pegou, não é desse nosso tempo, né? Mais velhinho. Mas, basicamente, o mercado estava do lado do governo porque a gente precisava ter uma indústria de matéria-prima para dar condição para o desenvolvimento da indústria. Então, basicamente é isso. Eu queria só fazer esse adendo, porque é importante que as pessoas entendam a necessidade que extrapola o aspecto ideológico da segurança do país, do seu empresariado, e, naturalmente, você vai ter condição de fornecer emprego de qualidade, você vai criar um país de verdade, né? Com P maiúsculo. Wallace. Opa, antes de mais nada, Rogério, quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra muito grande, eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você, pelo trabalho que você desenvolve, né, principalmente nessa análise geopolítica e de regiões que são pouco conhecidas, né, pela nossa grande imprensa, pela muita gente, cara. Você tem um conhecimento muito profundo, né, dos países que você aborda, das temáticas que você aborda. Eu estava vendo recentemente você fazer uma abordagem sobre a Rússia extraordinária, cara, extraordinária, parabéns mesmo, muito bom. E com o Paulo, cara, eu tenho orgulho de trabalhar com o Paulo, né? Já tem mais de um ano que a gente está trabalhando, eu sempre faço questão de publicizar, né, a admiração e o carinho que eu tenho pelo Paulo. E como o Paulo sempre fala, a gente não se conhece pessoalmente, cara. Né? Incrível isso, né? A gente, né? Eu, Elias, e o André e o Paulo, pelo menos, eu não conheço nenhum dos três pessoalmente. Nossa amizade se estreitou muito no mundo virtual, né? Então, cara, é uma coisa muito intensa e muito interessante e eu sou muito grato por isso. Sobre uma coisa, Paulo, tem uma aula nossa que a gente aborda, que é justamente, Rogério, que é uma coisa muito importante. Porque a Coreia do Sul e Taiwan, a partir dos anos 50, elas começam uma competição, uma guinada de competição entre os dois países, para ver quem avançava mais. E aí, veja, tanto a reforma agrária, Paulo, não sei se você sabe, mas tanto em Taiwan como em Coreia, teve influência e interferência norte-americana. Nos anos 50, os Estados Unidos ajudam a promover o processo de reforma agrária lá, e na Coreia também, né? Tem um livro do Stefan Hagar com Daniel Hodrick, né? Um capítulo que eles abordam essa questão de como que essas reformas, tanto na Coreia como em Taiwan, foram relevantes, Rogério, por exemplo, para que você tivesse um processo de avanço de desenvolvimento nesses países com menor concentração de renda. Né? Que talvez, né, quando a gente faz um paralelo aqui para a nossa realidade, seja interessante a gente pensar em que medida, né, realizar uma reforma agrária lá nos anos 30, né, quando a gente pega ali o início do governo Vargas, teria sido relevante para promover um processo de desenvolvimento com menos concentração. Agora, tem outro ponto de paralelo entre os dois países, Paulo,
que é que os terceiros e os quartos planos quinquenais de Taiwan, eles focavam na industrialização substitutiva de importações. Entre os anos 50 até os anos 80, né, em Taiwan também, os seus planos, os seus planejamentos, como na Coreia, tinha uma perspectiva de industrialização substitutiva de importações, com a eletroeletrônica sendo um setor fundamental em Taiwan. Tanto é que a gente tem até a SMC, que é uma empresa extremamente estratégica na economia internacional, em particular para os Estados Unidos. O setor de semicondutores, Rogério, hoje é o que poderia ser o coração, né, da indústria hoje. Não, cara. É o coração tecnológico do planeta. Do planeta Terra, porque você não tem 5G, nada funciona sem semicondutor. É o ouro tecnológico do planeta Terra. E tem um ponto, Rogério, que muita gente não sabe. Por exemplo, os Estados Unidos, em termos de receita dos semicondutores, hoje ele detém em torno de 53%. Depois vem Japão, depois vem Taiwan, Coreia e Japão. Né? A China está com 5% só, né? Em termos de participação de receita. A Coreia tem 18%, 17%, Taiwan 20%, 22%, uma coisa dessa. E o Japão ali. O que é interessante nisso? Porque os Estados Unidos não fabricam semicondutores e tem o maior volume de receita no mundo. 88% do que os Estados Unidos consomem de semicondutores é importado, cara, por causa do direito de patentes que eles têm. Então, por isso que os Estados Unidos teve o poder de promover uma sanção sobre a China, né, brutal, para não deixar a China avançar no setor de semicondutores. Se a China avançar, cara, a China tem, né, eu e o Paulo escrevemos um artigozinho para o blog, né, lá no blog do Paulo, só um plano, Rogério, só um planozinho de 1 trilhão e 700 bilhões só para o setor de semicondutores. Você vê a essencialidade, né, que esse setor ele é. E aí, é importante a gente entender que a gente está falando de uma região, quando a gente fala de Taiwan, de Coreia, que a gente está falando da Ásia. A gente está falando aí, né, do leste da Ásia, quando a gente pega China, Coreia, Taiwan, né, e os Estados Unidos de fora tentando ali inibir, né, o poder e a articulação desse grande mercado, que hoje é o maior mercado no mundo. Né? Nós estamos falando da maior região, do maior mercado, né, tanto do ponto de vista da capacidade produtiva. Eu coloquei um dia desse lá no meu Twitter a lista das principais empresas fabricantes de eletroeletrônicos. São empresas japonesas, taiwanesas e coreanas. Então, a gente está falando de países que hoje estão operando na fronteira tecnológica. Agora, na última pesquisa da Bloomberg, né, sobre inovação, a Coreia foi considerada o país mais inovador no mundo. A questão é entender como que esses países eles construíram a sua capacidade de desenvolvimento tecnológico. Capacidade de produção, capacidade de desenvolvimento, capacidade tecnológica não nasce. Não é eu colocar lá, molhar a plantinha, esperar a chuva e vamos lá esperar. Não é assim. Isso é resultado de planejamento. A Coreia teve planejamento, seus grandes planos quinquenais, né? A Taiwan também. E aí eu citei os Estados Unidos, porque como o Paulo começou a falar, cada vez que a gente vai estudando esses países, entender a questão geopolítica, mas também entender as questões internas desses países é fundamental. Né? São fundamentais a gente entender as bases de como que, por exemplo, a Coreia do Sul e Taiwan tentaram otimizar um processo de um cenário geopolítico favorável à construção de uma capacidade de internalização de conhecimento tecnológico. É disso que nós estamos falando. Né? Essas empresas, né, tanto é que quando eu postei isso, eu falei assim, olha, observe que todas essas empresas, esses países que estão na fronteira tecnológica, elas têm empresas nacionais, cara. A gente não está falando de países, Rogério, que têm sua capacidade produtiva desnacionalizada, subordinada aos interesses de grandes multinacionais. Nós estamos falando de países que construíram as suas grandes empresas internacionais, multinacionais. Aí, como o Paulo falou, você tem centros de pesquisas tecnológicos em Taiwan, você tem centros de pesquisa relacionados a universidades, empresas, como também na Coreia. Esses elementos são fundamentais para a gente entender o salto tecnológico que esses países deram. E por quê? Né? Sempre a gente... Um dia a gente estava fazendo a live e o cara falou assim, pô, vamos estudar o Brasil, falando sobre Coreia, Taiwan, Ásia. Aí eu falei assim, a gente comentou, eu falei assim, cara, a gente estuda a Ásia porque nós amamos o Brasil. É o que o Elias Jabbour sempre fala, né? A gente estuda a Ásia porque a gente ama o Brasil. E esses países nos possibilitam elementos de se pensar como é que eles deram certo. A gente tem que olhar para case de sucesso, cara, e entender o que eles fizeram e o que a gente pode tirar de lição, porque é óbvio que nós não podemos transferir todo o modelo de desenvolvimento de um país para o outro, porque cada país tem suas peculiaridades. É entender essas peculiaridades e ver, olha, mas isso aqui cabe ou não cabe, né, na nossa realidade. Então, estudar a Ásia, entender a Ásia, é um elemento extremamente desafiador, porque ainda tem um ponto que eu sempre falo. Nós somos ocidentais.
E a gente tem que, muitas vezes, se desvincular da nossa mentalidade ocidental, Rogério, você faz muito bem isso quando eu vejo suas análises geopolíticas, para entender a Ásia numa perspectiva asiática. Porque tem elementos culturais, cara, que não são fáceis de serem compreendidos, né? De se entender, para poder, por exemplo, fazer leitura de conjuntura do que vem acontecendo. Recentemente, a Coreia estava passando por uma lava-jato, muito similar ao que aconteceu no Brasil, mas com suas peculiaridades, por causa das características, por causa das empresas nacionais, como é que se dividiram as empresas nacionais em prol do governo, contra o governo, como é que o governo atuou, né? Como é que a sociedade reagiu, né? Tanto é que, por exemplo, recentemente, os grandes empresários fizeram uma carta criticando o procurador da República porque ele estava perseguindo a Samsung. Aqui ninguém fez carta defendendo a Odebrecht, defendendo as grandes empresas nacionais. Então, tem peculiaridades que são relevantes para a gente entender. Tem um ponto aí que, até aproveitando as perguntas que nos mandaram aqui, primeiro a mais básica de todas, né? Semicondutores. Eu não sou grande especialista em engenharia, mas eu consegui entender que o semicondutor ele não é nem condutor nem não condutor. Ele conduz mais ou menos, por isso que ele é semicondutor, né? E o grande destaque aí desse tipo de material é o silício, né? Aliás, daí que vem a ideia do Vale do Silício, mas tem outros. Até esses dias eu estava conversando com o pessoal da Ceitec, que, por incrível que pareça, o Brasil tem uma empresa de semicondutores e chips no Brasil, que é fantástica, que foi uma construção que levou mais de 20 anos para ser feita, desde o governo FHC, passando por Lula, por Dilma, e agora esse governo negacionista está liquidando a empresa. Ele não está nem vendendo, ele está liquidando a empresa, a Ceitec. Podemos até, na sequência, falar um pouquinho dela, que eu acho que vale a pena. Mas pensa para facilitar que o semicondutor é um chip, tá? Desde o chipzinho que tem no seu cartão, passando pelo chip do passaporte, pensando no chip que tem dentro do seu telefone, ou nos chips que tem nos carros agora, que coordenam a parte de transmissão, da mecânica, do motor, do aparelho de som, né? Então, pensa que na internet das coisas, né, que é uma fábrica que está conectada numa nuvem, que manda dados produtivos para uma nuvem, todos os equipamentos lá precisam de pequenos chips para mandar o sinal, receber. Antenas de transmissão de internet, de rede 3G, 4G, 5G, precisam desses pequenos chips. Então imagina que um semicondutor é um chip. Pode ser, claro, tem chips que são ultra sofisticados, como os chips que a gente está usando aqui nos nossos computadores e smartphones agora para fazer essa live, e tem chips que são simplistas, né? Aliás, a Ceitec conseguiu fazer coisas muito legais. Por exemplo, o chip do boi, que dá o traqueamento do boi para ver se ele tem febre aftosa ou não. Agora, isso é a empresa brasileira, a Ceitec, tá? Centro de tecnologia, não me lembro exatamente o significado, fica lá em Porto Alegre. Ela está fechando uma parceria com a Pirelli, que cada pneu tem um pequeno chip, então você sabe o que está acontecendo com o pneu, se ele arrebentou, se furou, qual é a história do pneu, né? E tem milhares de aplicações, por isso que eu falei que o chip hoje, os semicondutores, são o coração tecnológico do planeta Terra, e quem domina essas tecnologias tem uma vantagem muito grande. É claro que o domínio, vamos dizer assim, conceitual de ideias e de patentes é dos Estados Unidos. Mas tem um ponto muito interessante que o Wallace destacou, é que a produção é feita na Ásia. Então é o que eles chamam do Vale... O Vale do Silício ele não tem fábricas. Aliás, é uma das coisas que preocupa muito os executivos do Vale do Silício já há algum tempo, porque as fábricas foram para a Ásia. Então eles têm o design, né, as patentes, a ideia é deles, mas a produção é feita na Ásia. Então, inclusive tem um artigo clássico do Andy Grove, CEO da Intel, fundador da Intel, em 2010, em que ele previa dificuldades que o Vale do Silício teria no futuro para competir com Shenzhen, para competir com Taiwan, por conta dessa transferência da parte produtiva mesmo do Vale do Silício, não das ideias, né? Mas enfim, esse é um capítulo, né? De novo, pessoal, aqui a gente está dando só uma prévia lá no nosso curso, a gente fala 30 horas sobre esses temas aqui. Se você tiver interesse, eu te convido a se matricular lá, que a gente tem um super desconto que a gente fez aqui para o canal do Rogério. Mas eu queria falar um pouquinho da educação também. Teve uma pergunta, Wallace, da lei da informática no Brasil, que eu acho que é legal também. Só um detalhe importante aí. Pessoal, o desconto no curso é para o pessoal que aderir aqui como membro do Clube de Canais, tá? Então, se vocês aderirem ao Clube de Canais, o link para o curso está aqui na descrição do vídeo. Vocês vão dizer que são membros do Clube de Canais aqui, aí eles vão informar a respeito do desconto que tem para o curso, as vantagens que vocês vão ter a partir do momento que vocês sejam membros ou que vocês venham a ser membros do Clube de Canais. Então, esse detalhe é importante. Não é apenas esse curso que eles têm outros cursos, eles têm um histórico de outros cursos em relação à região, em relação à China, em relação ao Japão, em relação à Coreia do Norte, em relação a todo o ambiente ali da Ásia, e eu imagino que vocês estejam planejando outros cursos. Aí eu ouvi aí
nos bastidores vocês estão trabalhando alguma coisa em relação à União Soviética, Sim. coisa nesse sentido. Estou montando um curso da Ascensão e Queda da União Soviética. Tem muita coisa legal. Então, pessoal, aqueles que forem membros do nosso clube de canais terão vantagens para fazer esses cursos com o Paulo Gala, com o Wallace Moreira e também o Elias Jabbour participando dos cursos, né? Outras pessoas talentosas aí que participam desses cursos também ministrando na plataforma, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Queria dizer o seguinte, que basicamente reiterar a ideia de que quando você tem uma indústria incipiente no país, você precisa, como uma criança, criar algum tipo de proteção para essa empresa para que ela possa gerar segurança estratégica. Então, eu particularmente, falo por mim, não sou alguém que defenda que a economia deva ser estatizada, mas os recursos inerentes aos processos estratégicos para a formação de um país, de uma nacionalidade, para que o país tenha matriz tecnológica, para que ele tenha matéria-prima, para que ele possa assegurar a condição de gerar emprego, salário, para que ele possa dar dignidade ao seu povo, com ciência, pesquisa, tecnologia, vetores aí para a indústria de um modo geral, mas falamos aqui, por exemplo, sobre satélites, sobre a questão do que nós perdemos em relação à base de Alcântara, muitas discussões que são importantes e estão absolutamente imbricadas com a discussão que o Paulo, o Wallace e os amigos como Elias e outros amigos, aí o André Roncalha, no programa lá no Conexão Xangai, travam a respeito dessa questão da necessidade de que nós possamos ter no Brasil também um setor industrial, um setor estratégico que possa dar ao Brasil a capacidade de ser efetivamente soberano e independente. Então, baseado nisso, eu queria também lembrar que está aqui conosco na live o Felipe Quintas, do Brasil Independente. O Brasil Independente é um canal, né? O Paulo conhece, o Wallace conhece também, o Felipe? Ele está aqui com a gente, então queria recomendar também. Bota ele aí para entrar na discussão, porra. Eu não sei se ele pode agora, mas... bom, Felipe, ó, se puder, é só dar um toque aí. Mas a gente também está aqui só para dar um alô, né? Porque a gente está com o horário meio contado. Daqui a pouco tem uma participação aí no canal Arte da Guerra. Vou falar sobre a base de Rememben na Síria, sobre a questão da Ucrânia, sobre a questão da Nagorno-Karabakh. De qualquer forma, pessoal, o canal Brasil Independente, se o Felipe estiver por aí, Felipe, dá um alô de novo, que eu vou colocar o link aí para a galera procurar lá teu canal, que ele também trava muitas discussões interessantes sobre essa questão da soberania, aí falou sobre CEITEC e outras coisas. Mas vamos voltar para a Coreia, para que vocês possam falar um pouquinho mais aí sobre também o conceito de campeãs nacionais lá na Coreia do Sul, como é que é essa coisa aí do prestígio às campeãs nacionais, economia de escala, economia exportadora. Mas primeiro supre o mercado interno, Wallace? Como é que é isso? Primeiro, a prioridade é o mercado interno, a exportação, como é que é isso? Cara, assim, é um ponto muito importante para a gente pensar na Coreia, porque se disseminou muito a ideia de que a Coreia é uma economia que foi dinamizada pelo export-led, né? O que o presidente Park faz em 1963, quando ele assume o poder, e isso eu acho extraordinário, é que ele olha para a realidade do Japão e dos Estados Unidos e ele tem a seguinte ideia, de que não daria para se desenvolver pelo livre mercado. Ele fala, olha, durante a colonização japonesa, nós estávamos sendo arruinados, e durante a intervenção norte-americana, a primeira coisa que eles fizeram foi privatizar o sistema financeiro, né? Privatizou e desnacionalizou. E aí ele olhou para a realidade dos Estados Unidos e disse, olha, isso não tá certo, os Estados Unidos não fazem isso com eles. Por que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é nacionalizar o sistema financeiro. E ele olha para a realidade do Japão com as abatsus, os Keiretsus, né? Posteriormente, aí ele vai dizer, olha, eu preciso de uma burguesia que tenha compromisso com os interesses nacionais. A Samsung, que já existia em 1938, que cultivava, né, arroz e peixe, né, ele vai olhar e em 1962, 63, a Samsung vai criar a Samsung Eletrônico, financiada pelo Plano Quinquenal. A Hyundai também vai no mesmo caminho. Ou seja, ele começa a selecionar empresas e famílias sul-coreanas específicas para ser beneficiadas pelas políticas de subsídios, incentivos e proteção ao mercado, né? E isso para promover a capacidade nacional de inovação. Ele tinha muita clareza, o presidente Park, que não era possível você promover o desenvolvimento dependente do capital estrangeiro, que era preciso um rompimento. E aí essa questão da geopolítica que o Paulo levantou lá no início é importante, Rogério, porque muitas vezes as pessoas falam assim, a Coreia só conseguiu superar essa questão da armadilha da renda média, superar o subdesenvolvimento, porque os Estados Unidos foram bonzinhos, porque os Estados Unidos deixaram, porque o cenário geopolítico foi bom para eles. Foi a convite, desenvolvimento a convite, né? É o termo mais interessante a ser usado. É equívoco, cara. Na minha leitura, eu acho equivocado esse tipo de afirmação. Por que eu acho equivocado?
Porque em vários momentos históricos, eu estou falando de fatos concretos, não no campo das ideias, né? Embora o cenário internacional tenha sido favorável, as decisões do presidente Park foi de confronto em relação aos Estados Unidos. Tem vários fatos, tem o caso da indústria da Hyundai, é um exemplo disso. Os Estados Unidos tentou boicotar a Hyundai através da GM da Coreia. Os Estados Unidos tentou boicotar a POSCO, o Paulo tem uma aula extraordinária sobre a POSCO na Coreia, né, que é uma empresa, uma estatal que surge como uma grande estatal de aço e hoje é uma das maiores do mundo. Os Estados Unidos tentou boicotar a Coreia no terceiro plano quinquenal. Em 1971 surge um relatório que foi divulgado recentemente, em que a CIA tinha apontado, né, que o presidente Park era uma ameaça aos Estados Unidos, portanto, teria que tomar muito cuidado com ele. Então, tem vários elementos, cara, concretos, históricos, que apontam para essa relação não amistosa, em que o presidente Park ele usa o cenário geopolítico para promover esse processo de desenvolvimento. E as Chaebols, Rogério, foram fundamentais. Só que, veja, os Chaebols, o que são os Chaebols? São as grandes empresas nacionais sul-coreanas, né? As mais famosas. Você pegar aí 5 mais famosas, a Samsung, a LG, a Hyundai e a Sky Hynix, elas hoje dominam quase 50% dos ativos de estoque, né? Do estoque de ativos, na verdade, da Coreia do Sul. São empresas que têm um poder brutal. A Hyundai tem 75% do mercado na indústria automobilística, né? É uma empresa brutal, que inova, né? Recentemente eu comentei com o Paulo que ela e a LG estavam brigando pelo registro de patente da bateria elétrica, né? Do carro elétrico, porque a Hyundai está acusando a Sky Hynix de ter copiado e ter promovido. Recentemente a Samsung prendeu funcionários porque estava se sentindo lesada, que eles estavam passando informação. Então são empresas que têm uma relação não tão amistosa por causa da intensa competição entre elas para inovar. E isso é uma característica das empresas sul-coreanas que foi resultado de um processo construído pelo presidente Park de metas e punições. Ou seja, todas as empresas que não eram ou que não cumpriam os objetivos estabelecidos pelos planos quinquenais eram punidas. Tanto é que o presidente Park tem um discurso dele que é bem bacana, que ele fala assim, olha, se eu fosse ouvir tudo aquilo que os meus conselheiros e o mundo me falavam, a Coreia não teria saído do lugar. A gente não teria feito nada. O Banco Mundial era contra a criação da POSCO, né? Que foi a estatal do aço. Né? Exatamente, Paulo. E aí ele fala assim, olha, o que nós temos que fazer é promover, veja só, Rogério, um processo de oligopolização competitiva em que aquelas empresas que não cumprirem e não estiverem dispostas a assumir o projeto nacional, elas saem, a gente tira. Então, houve esse processo, né, de um projeto nacional pensado internamente e conduzido pelo presidente Park até 1979. Depois ele foi assassinado e aí a gente tem, né, novos presidentes até um processo de redemocratização em 1993. Mas seria interessante o Paulo falar da POSCO, porque eu acho, no caso, um case extraordinário de enfrentamento do presidente Park em relação aos Estados Unidos para criar uma grande empresa nacional, que é um dos melhores exemplos de sucesso da Coreia. Não, e até vou aproveitar uma pergunta que nos fizeram aqui da educação na Coreia, que eu acho que é interessante combinar essa Paulo, eu esqueci de comentar, desculpa, mas depois eu comento. Eu vou falar, depois eu vou comentar, depois você comenta em cima do meu comentário, mas eu vou fazer a discussão mais geral. Porque se vende no Brasil que o caminho simples da Coreia foi investir em educação e pronto, é isso que o Brasil deveria fazer. E se esquecem de contar toda essa história que o Wallace está contando, porque o investimento em educação na Coreia só se transformou em renda, em salário, em desenvolvimento econômico, porque o setor industrial que cresceu foi capaz de usar essa educação, esse investimento em educação e qualificação para transformar o conhecimento em renda, transformar o conhecimento em produtos e serviços sofisticados. Isso não acontece naturalmente. No Brasil, a gente seguiu um pouco essa ideia de investir em educação. A educação brasileira hoje é anos-luz melhor do que era 20, 30 anos atrás. Só que o nosso desenvolvimento econômico implodiu. Por quê? Porque a perna industrial brasileira foi quebrada. Enquanto que na Coreia do Sul, a perna educacional e de ciência e tecnologia sempre caminhou junto com a perna industrial, né? A criação da POSCO, dos gigantes nacionais, dos Chaebols, dos gigantes industriais, foi a perna industrial capaz de acompanhar a perna educacional. E o General Park tinha clareza disso. Tanto é que você vê que tem, por exemplo, as instituições que foram criadas, não só o General Park, mas toda a política econômica coreana tem clareza da importância da conexão da indústria da ciência e tecnologia com os produtos industriais, com o que o país produz. É o que eu costumo brincar aqui no Brasil, que o engenheiro no Brasil, ou ele vira Uber, ou ele vai embora do país. É o que os economistas chamam de brain drain.
Brain drain é uma situação em que os melhores cérebros de um país migram porque eles não encontram condições materiais, concretas de trabalho no seu próprio país. Então, investir em educação sem ter uma indústria, sem ter uma política industrial, sem ter um governo que apoie a indústria, que fomente a indústria, que tenha um Banco Nacional de Desenvolvimento, que coloque compras de governo, que coloque conteúdo nacional. Claro, e colocando metas, Rogério, não é para dar moleza e criar um bando de empresário ineficiente e dependente da tarifa. Tem que fazer como o Park e os burocratas da Coreia faziam. Eles colocavam metas. Você vai ter que sofisticar seu produto, você vai ter que ganhar mercado no mundo, você vai ter que bater os japoneses, vai ter que bater os chineses, você vai ter que bater Taiwan, você vai ter que conquistar o mercado dos Estados Unidos, né? Então, a política industrial, acompanhada da política educacional, é o segredo do sucesso da Coreia, do Japão, de Taiwan, da China. Agora, no Brasil, querem contar só a metade do milagre, que é a educação, né? Só que se a gente tivesse educação sem ter indústria, não adianta nada, porque a galera vai embora. Claro, quem se qualifica demais no Brasil, das duas, uma. Ou vai trabalhar em algum lugar que não usa a sua qualificação, né? Ou vai embora do país. Por isso que a gente encontra muito engenheiro dirigindo Uber, né? Essa brincadeira que eu faço nossa época, Rogério, era o engenheiro que virou suco, né? Agora o engenheiro virou Uber, né? Porque ele não encontra um sistema fabril tecnológico capaz de absorver e remunerar, né? E remunerá-lo de maneira, vamos dizer assim, adequada, né? Então a gente tem brain drain ou subutilização de mão de obra. E isso que a Ásia soube fazer muito bem, ou seja, levar adiante as políticas industriais de apoio à indústria para que a indústria transformasse o conhecimento em dinheiro. Porque, veja, no final do dia, até na China, a gente tem, como diria o Elias, um socialismo orientado ao mercado. No final do dia, tem um mercado ali que remunera isso, né? Então, a qualificação, a educação, o conhecimento vira um produto, vira um serviço que vira dinheiro, né? Então, eu acho que os asiáticos foram exímios em fazer isso. E no Brasil, a gente continua com a história errada. Não, temos que investir em educação. Veja, a gente não é contra a educação, a gente é professor, né, Wallace? A gente dá aula há mais de 20 anos, fez graduação, mestrado, doutorado, só faltava a gente ser contra a educação. Agora, não adianta ser ingênuo que investir em educação, a gente vai bater a Samsung, vai bater a Pfizer, vai bater a Mercedes, vai bater a BMW, porque somos todos educadinhos, né? Isso é piada, né, Wallace? Então, tem um outro, além disso, as pessoas às vezes raciocinam sobre a educação como a educação por si só resolvesse a problemática do desenvolvimento, né? E aí tem um outro ponto que eles queriam muito em relação à Coreia, Rogério, que é afirmar a Coreia nunca investiu na universidade, investiu no ensino básico e aí avançou. É um erro. Se qualquer pessoa que lê sobre o processo de avanço da formação na educação sul-coreana, uma das características brutais e essenciais na Coreia do Sul é o avanço da educação em todos os níveis de formação, no que eles chamam de primeiro ciclo do ensino médio, no segundo ciclo do ensino médio, nas faculdades que eles chamam de curta duração, que são faculdades voltadas para uma formação rápida de técnicos, dada a necessidade das estruturas produtivas, e das universidades. Quando você pega essas 4 dimensões do processo de formação educacional na Coreia, elas avançaram entre 1950 até os anos recentes de forma equitativa. Então, é errado, é falácia afirmar que a Coreia não investiu só na educação, só no ensino de base, porque eu vejo muita gente aí de liberal, e aí a gente, né, afirmando, né, querendo desqualificar o papel das universidades, dizer que a Coreia não investiu na universidade. E qual que é um ponto, veja, que se desenvolve a educação na Coreia? É observar como os planos quinquenais estavam avançando, quais as necessidades dos planos quinquenais, e você focava na educação. Né? Um dos elementos, Rogério, que ficou muito claro para a Coreia, e que eles lutaram muito nisso, era como aproximar mais a universidade da empresa, da indústria. Isso era fundamental. O que tem lá a lei de educação industrial, como é que é a lei? Lá o nome da lei é muito legal. Vou citar algumas. Você tem a Lei de Ensino Profissionalizante de 1966, no segundo plano quinquenal. Você tem outra lei, que está lá no terceiro plano quinquenal, que também é uma lei, veja só, de ensino profissionalizante e de instalar centros de pesquisas e formação técnica dentro das empresas. Mais de 300 empresas instalaram centros técnicos. Em 1973, você ainda tem a Lei de Promoção do Instituto de Pesquisa Especial, que vai ser instalado centros técnicos no setor de máquinas, na construção naval, na engenharia química, nas ciências marinha e eletrônica. Quando no período vai avançando e eles percebem que faltava ainda fomentar uma maior aplicabilidade da pesquisa,
Em 2001, eles vão criar a chamada Lei de Promoção da Transferência da Tecnologia, que era a ideia de tornar o conhecimento aplicado ao avanço da industrialização do país, à consolidação da industrialização do país. E tem uma outra lei que eu acho bem bacana, que é a Lei da Educação Industrial e Cooperação Indústria-Universidade, que foi implementada em 2003, que era justamente consolidar essa aproximação entre universidade, centro de pesquisas, para direcionar a pesquisa, para evitar, olha só, para evitar a contratação de consultorias estrangeiras para as grandes empresas sul-coreanas. Quem faz aqui no Brasil um trabalho bacana nesse sentido é o Felipe Quintas, do canal Brasil Independente, que está aqui com a gente. Ele veio aqui para fazer uma relação entre essa situação do milagre econômico da Coreia do Sul, do desenvolvimento dos países da Ásia e a necessidade aqui de nós colocarmos, como é o trabalho que ele faz no canal dele, o eixo central da brasilidade nesse processo, que coloca a indústria, a educação, o empresariado, o funcionário público, todos do mesmo lado. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Opa, olha aí, que prazer, que honra. Boa tarde, Rogério, boa tarde, Paulo, boa tarde, Wallace, boa tarde a todos que nos assistem. Opa, tudo bem, e você, tá bem? Também uma honra estar aqui com vocês. É sempre muito bom porque o liberalismo ele não resiste à realidade histórica. O liberalismo tem um corpo doutrinário exuberante, teorias, apriorismo, mas quando a gente vai ver na realidade, não se sustenta. E é engraçado que todos os países que os liberais dizem que são modelos, né, como o caso dos tigres asiáticos, todos eles se pautaram por medidas antiliberais. Né? Nos anos 80, muitos liberais no Brasil justificavam as privatizações, o liberalismo, a desregulamentação, enfim, o desmonte daquele Estado desenvolvimentista construído de 30 a 80, com base no exemplo dos tigres asiáticos. Até hoje, tem liberal até hoje que fala assim, não, esse negócio aí de indústria pesada, a gente tem que abandonar, vamos fazer igual a Coreia do Sul, investir, investir nas novas tecnologias. Até onde me consta, a Coreia do Sul não abriu mão da sua indústria pesada, não abriu mão da sua primeira e da sua segunda revoluções industriais, mas pelo contrário, através de um planejamento governamental, utilizaram essas capacidades criadas nas décadas anteriores para impulsionar cadeias produtivas mais sofisticadas. E isso só se fez com base num Estado altamente planejador, como o Wallace já falou ali. Mais cedo havia planos quinquenais, né? Planos quinquenais que haviam sido... o primeiro país a utilizar planos quinquenais foi a União Soviética, e o exemplo de planejamento da União Soviética mostrou a todo mundo capitalista que uma economia planejada, com o Estado colocando metas, era mais eficiente do que o laissez-faire. Então, o exemplo da União Soviética acabou se irradiando para os outros países e passaram a adotar planos quinquenais, entre eles Coreia do Sul e Taiwan, e planos quinquenais voltados para indústrias, desde indústrias leves, né, indústria têxtil, até indústria pesada, química, petroquímica, nuclear, né, e a partir daí foi um desenvolvimento planejado e com forte restrição ao capital estrangeiro, né, o que o Barbosa Lima Sobrinho falava, que o capital se faz em casa. Coreia do Sul e Taiwan comprovaram bastante isso, né. Aí muitos dizem assim, muitos alegam que havia razões geopolíticas, e de fato havia, né? Foi um desenvolvimento a convite. Os Estados Unidos abriram o seu mercado de importação para os produtos industriais desses países, mas isso é periférico na análise, porque o mais importante é que só houve desenvolvimento nesses países porque o Estado entrou fora. Não foi os Estados Unidos que decidiu que haveria desenvolvimento. Os Estados Unidos apoiaram. Eles não deram um golpe lá, né? Embora o assassinato do general Park na Coreia do Sul seja para lá de suspeito, né? Ainda mais porque veio no momento em que o governo dele restringia cada vez mais o capital estrangeiro, né? Mas foi uma decisão política de haver o desenvolvimento com base em todas as cadeias produtivas
industriais. Então, Coreia do Sul, Taiwan, tigres asiáticos em geral, são um bom exemplo do contra o liberalismo. Um bom exemplo de que sem o Estado planejador não existe o desenvolvimento. Né? Um outro aspecto interessantíssimo, né? A Coreia do Sul e Taiwan estatizaram o sistema financeiro. Taiwan até abriu um pouquinho lá no final dos anos 60, lá, mas com forte restrição. Taiwan proibia subsidiária de banco estrangeiro. Né? A Coreia do Sul estatizou tudo. Então, aliás, Felipe, eu acho que é interessante por que a gente fala muito da Ásia, do leste da Ásia. A gente fez esse curso que a gente está aqui convidando as pessoas a conhecerem, porque o leste da Ásia é uma espécie de smoking gun, como se diria em inglês, né? Foi muito recente ali, então você sente o cheiro da fumaça que deu o tiro, assim. É impossível esconder o que o Estado coreano, que o Estado de Taiwan, que o Estado chinês, que o Estado japonês e o que o Estado do Vietnã fizeram pelo desenvolvimento desses países, né? É óbvio que a gente pode estudar a Alemanha, a gente pode estudar a Inglaterra, o mercantilismo, os franceses, os americanos, é sempre a mesma história, como a gente está careca de saber. Mas o leste da Ásia é muito smoking gun, assim. O cara tem que ser muito alienado e muito ignorante do ponto de vista histórico. Digo mais, ele tem que ser um total ignorante do ponto de vista histórico, como é o caso da maioria dos economistas ortodoxos e liberais, que eles ignoram solenemente a história dos países para afirmar absurdos como a Coreia foi liberal, a Coreia se abriu, o que explica o sucesso da Coreia é a educação. E o mesmo falam para Taiwan, o mesmo falam para Japão, e agora estão falando para a China, por incrível que pareça, né? Para a China é o ó do Borogodó, porque assim, tá vivo lá, né? O Estado desenvolvimentista chinês com o Xi Jinping é algo assim, maior do que um elefante na sala, né? Então, até aproveitando para te parabenizar, Felipe, por esse trabalho histórico de trazer, né, para as pessoas também nas redes sociais, em blog, o que você tem trazido, inclusive em relação ao Brasil, né, da verdadeira história, né, de como as coisas acontecem e tal, para as pessoas entenderem. Mas deveria ser obrigatório para o cara ter a OAB do economista conhecer história, mas infelizmente não é assim. Pelo contrário, hoje o economista que conhece história, ele é desvalorizado. Nos centros mais ortodoxos e liberais, a história é tida como algo que atrapalha. E de fato atrapalha, porque ela mostra que aquelas teorias são todas idiotas, né? Então, se você pegar os centros de ponta no Brasil, não vou citar nomes aqui para não constranger, mas eles ignoram solenemente a história e desvalorizam economistas que conhecem história. Por quê? Porque a história é a prova empírica de que eles estão falando asneira, né? Então, é nessa situação que se encontra hoje o ensino da economia no Brasil e no mundo, não é isso, Felipe? Paulo, você tocou num ponto interessante, porque aqui não são poucas as pessoas que dizem que se nós quebrarmos o monopólio estatal da Petrobras, que a competição vai tomar conta do mercado e que nós vamos ter derivados mais baratos. Então as pessoas não têm ideia do que é um oligopólio. O que é um oligopólio? Porque o oligopólio ele não é só das 7 irmãs, não é só da Exxon, da BP, né? O oligopólio é um oligopólio que está na petroquímica, que está em papel e celulose, em tudo. O mundo é um grande oligopólio. Então a segurança estratégica do Estado, quem tem que ter a mão para poder prover é o país, porque senão você não tem país. Não tendo país, você fica como uma casa que está com a porta aberta, entra quem quer, manda quem quer, faz o que quer. Isso não quer dizer que eu, particularmente, seja contra a iniciativa privada. Eu sou totalmente favorável. Agora, para ter iniciativa privada, para ter emprego e para ter economia funcionando, precisa ter um Estado que norteia. Mais um exemplo. Quem criou a indústria petroquímica na Coreia, Wallace? O Estado. E o SAM. Você tem em 1962 as leis de incentivos à construção da petroquímica, da indústria naval e da Hyundai ali em Ulsan. Hoje, você tem esse parque industrial extraordinário, é a província, né, com o maior PIB per capita da Coreia, e um dos países, né, das províncias também com o maior emprego na indústria no país. E tudo isso começa em 1962, com o primeiro plano quinquenal e o segundo plano quinquenal, com todos os 5, né? Os 5 planos quinquenais que se encerram no final dos anos 80, né, em 88, que é o último grande plano quinquenal da Coreia, que foi fundamental para a sua trajetória de desenvolvimento. É o que eu sempre falo, cara. O Felipe falou uma coisa que é interessante, que a Alice Amisen, né, sempre fala e eu uso muito nos meus trabalhos. Eu acho que um dos grandes fantasmas para os teóricos liberais é a própria Ásia, porque a teoria liberal e os liberais não resistem, né, nem a um minuto de história da Ásia, porque quando você começa a pegar o que os caras fazem,
é algo brutal em torno do planejamento, da relação privado com o Estado, né? Como que essa relação, o Samuel Johnson explica muito bem isso, através da ideia dele de se pensar a concepção de Estado, Peter Evans, o Robert Wade, né? Mostrar que é uma lógica de Estado desenvolvimentista, né? Burocrático, em busca da produtividade, o crescimento com produtividade. E como que se constrói essa relação? Mas os biógrafos do presidente Park falam assim, olha, é importante entender essa lógica da burocracia, né, e de planejamento, meritocracia, que funcionava na relação entre Estado e setor privado, mas com o presidente Park tem um ponto, porque ele não usava muito a racionalidade da burocracia, ele fugia a isso, porque ele se arriscava muito, por exemplo, depois que ele estatiza o sistema financeiro em 1963, né, que permanece... Ele se empolgou, então os bancos funcionavam com um nível de alavancagem brutal, né? Muito alto. E é uma das características das grandes empresas sul-coreanas e do sistema financeiro sul-coreano operar em alta alavancagem, por causa do elevado nível de investimento. Até hoje, a taxa de investimento como proporção do PIB na Coreia é de 30%, meu caro. A gente está falando de um país que está na fronteira do investimento ali. É por isso que é errado, eu comecei fazendo essa fala e acabei, né? É por isso que é errado falar que a Coreia é uma economia dinamizada, ou que se dinamizou pelo export-led. Porque o que, na verdade, dinamizou a Coreia, para que o export-led tivesse sucesso, foi o investimento. Então, antes do export-led acontecer, veio o investimento para criar toda essa infraestrutura de oferta, né? essa grande capacidade produtiva, com capacidade de competitividade internacional. Então, você promove um processo de amplo investimento, um investimento brutal, que chegou a 40% nos anos 50, 60, né? Hoje está em 30%, mas para formar, de fato, essa estrutura produtiva e manter essa estrutura produtiva na fronteira é um processo contínuo de investimento e inovação. A taxa de investimento como proporção do PIB na Coreia em P&D é uma das mais altas do mundo, é 4,8, meu caro, não é pouca coisa. A China hoje é 2 e pouco, 2,8 e vai avançar, e possivelmente pode ultrapassar a Coreia, brincando, dado a capacidade de poder brutal que eles têm de mercado interno, que é uma coisa, Rogério, que você levantou, que a Coreia não tem. A Coreia tem um mercado interno muito pequeno, 55 milhões de habitantes hoje. Obrigatoriamente, criando essas grandes empresas, eles teriam que ir para o mundo. Mas eles foram para o mundo com muita competência. Eles foram se inserir no comércio internacional com uma competência brutal. Brutal. Duas coisas que são importantes aí. Transferência de tecnologia, que o Brasil não fez. Muitas vezes também é difícil a gente comparar com o período JK. Veio a indústria automobilística, não veio transferência de tecnologia, mas naquele tempo talvez não fosse um conceito tão difundido. Agora, nós nos últimos anos... Não, mesmo... já era, Rogério, já era. Porque na Coreia, é um dos elementos que eu pesquiso, que a gente tem uma aula só sobre isso, que é chamado estrutura de propriedade. Desde os anos 60, o presidente Park tinha muita clareza que ele tinha que controlar a atuação da empresa estrangeira. O Kalec, quando escreve sobre o subdesenvolvimento, que é um contemporâneo do Keynes, ele dizia, olha, é necessário criar capacidades produtivas internas para que você não tenha problema nas suas contas externas, como, por exemplo, a remessa de lucros, importação de tecnologia. Então, o que o presidente Park vai fazer? Internalizar isso. E um dos elementos que ele faz, é o que o Felipe colocou, ele vai controlar a atuação das empresas estrangeiras no Brasil. Né? Na Coreia. Não no Brasil. Então, ele controla. Porque se você traz a indústria automobilística, mas se você não tem transferência de matriz tecnológica, não tem motor, não adianta nada. Aí quando o cara quiser ir embora, ele vai embora, ele fala tchau. É a Ford. É o caso da Ford. Aí ele vai fazer em outro lugar onde ele tenha um custo operacional menor, vão dar mais isenção de imposto, mão de obra mais barata. É isso. E tem uma coisa, Rogério, que é importante, desculpa eu interferir, que a gente entender também a nossa formação social, política. Né? A Coreia teve uma revolução que criou uma burguesia, que é interna e nacional. Né? É entender também o nosso... Por isso que eu falo, a gente tem que entender também outros elementos, a construção das nossas frações, né? Da sociedade, as frações, pegar um termo gramsciano, das nossas frações do capital, né? E entender os blocos que permaneceram no poder, né? Nos anos 30, por exemplo, depois dos anos 40, essa lógica, por exemplo, tem um texto que discute muito, né? Eu não quero entrar muito nesse ponto, que é o nosso interesse mais na Ásia, mas é um ponto para a gente discutir até que ponto a conciliação de interesse no Brasil, né, desde o Vargas, ela é benéfica para um projeto nacional de desenvolvimento,
Né? Isso é interessante, a complexidade que se dá na construção das correlações de forças no país, né? O perfil e o caráter da nossa burguesia, né? Se ela é interna, se ela é nacional, se ela assume o compromisso. Carlos Lessa tem um livro chamado Segundo PND, Sonho e Fracasso, que eu adoro, cara. Eu adoro porque eu usei muito na minha dissertação de mestrado, que eu estudei o segundo PND, e que ele ironiza a nossa burguesia, a nossa elite, né? Que se beneficiou das políticas públicas e depois começou a acusar o Estado de estatismo, né? E responsável pela crise do segundo PND, que ela estava sendo beneficiada. Então, assim, entender... Olha, qualquer paralelo e semelhança com o governo Lula não é mera simples coincidência, tá? Eu acho que então, assim, cara, fazer esses paralelos, entender essa formação histórica, cultural, eu acho também muito importante para a gente entender, né, as divergentes trajetórias de história de desenvolvimento econômico desse país. Então, no nosso curso, a gente trata muito dessas temáticas, de forma mais aprofundada, obviamente, porque nós tratamos em aulas específicas sobre esses pontos. Né? Sobre Taiwan, a gente tem aulas agora, nesse curso 2.0 que o Paulo citou, em que a gente trata da indústria naval, como é que a China, por exemplo, surge nesse setor e coloca a Coreia agora em ameaça. A China hoje é a maior fabricante de navios do mundo. Ultrapassou a Hyundai, que era a maior do mundo. Né? Então, tem uma aula específica em que eu mostro, tem uma aula específica que a gente discute também, a indústria aeroespacial, como que é um setor estratégico para a questão de soberania nacional e para o setor de telecomunicação. A Coreia, a China estão investindo pesado nisso, óbvio que a China está muito mais à frente, né, nesse cenário. E o Japão também está entrando nesse setor de investimento do complexo industrial aeroespacial e militar, porque o cenário geopolítico ele vai se acirrando e também esses setores são importantes para efeitos de cadeias produtivas e, em particular, para o setor de telecomunicações, como a gente começou aqui discutindo, o papel dos semicondutores. Então, no curso, cara, a gente aborda temáticas extremamente mais relevantes, importantes e mais aprofundadas, porque a gente tem aula específica sobre esses pontos. Né? Essa pergunta que o Robson fez aí é bem legal, mas a gente precisaria de mais 1 hora. Mas eu convido, para quem tiver interesse, entra lá no curso que a gente trata muito disso daí. A gente faz comparações com o Brasil também, BNDES, Zona Franca de Manaus e tudo mais. Né? Felipe, fala um pouquinho sobre o seu canal, sobre o que você está tratando lá. Convida o pessoal para conhecer teu canal. Então, agradeço ao Paulo pelo elogio que fez, também admiro bastante o trabalho que ele faz de popularização da verdade econômica, da realidade política do desenvolvimento. Me inspiro bastante no Paulo, né? E o meu canal Brasil Independente procura basicamente trazer os assuntos de relevância estratégica para o Brasil, assuntos da ordem histórica, política, econômica, cultural, enfim, tudo que diga respeito ao Brasil. Claro, não desconsiderando que o Brasil está num contexto internacional também, abordamos ali, quando possível, ali temas internacionais. Eu acho abordagens comparativas interessantíssimas, né? Inclusive na parte do desenvolvimento, né, que propicia bastante esse viés comparativo. Então, apareçam lá no meu canal Brasil Independente lá, sempre que posso coloco conteúdo de interesse para todos nós, para discutir o que tem que ser discutido no país, né? Porque o Brasil vive hoje uma crise muito profunda e não é por falta de resposta, né? É porque os principais grupos políticos não querem vislumbrar o caminho que deve ser seguido. Esse projeto nacional já tem, né? A gente está careca. O que o Brasil mais tem é projeto nacional. Tem projeto nacional para todos os gostos, para todos os tipos, em todas as épocas. O que falta é vontade política para aplicá-lo. E falta vontade política para aplicá-lo porque, em grande parte, não se conhece. É uma amnésia coletiva que é programada para que o brasileiro sempre se contente com cada vez menos, né? Porque quando a gente olha para a história, porque o Brasil fez entre 30 e 80, e a gente não aceita o que está acontecendo hoje, a gente não aceita um Paulo Guedes, a gente não aceita aí o Lula pensando no Trabuco para ministro da Fazenda, né? Não tem como. Então, é preciso que a gente recoloque a questão nacional no centro do debate para que a gente possa sobreviver como país, como povo, né? Então, apareçam lá no canal. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Valeu aí. O Felipe apareceu aqui para enriquecer nosso debate.
Paulo e Wallace, se puderem, o que o Paulo falou, demandaria muito mais tempo, mas para a gente encerrar, bom, eu queria dizer, primeiro queria agradecer ao Rafael Dantas, que chegou como novo membro, todos que já sejam membros ou que estejam nesse momento aderindo, terão desconto no curso do Paulo e do Wallace. Então tá aí mais uma vez o convite. O Robson mandou um superchat aqui, reiterando a pergunta. Será que a gente podia dar um pitaco, nem que seja passando, para concluir? Eu posso só dar um pitaco na Zona Franca de Manaus, que eu acho que é um belo exemplo do que não se fazer, né? É evidente que a Zona Franca de Manaus teve um objetivo de ocupação territorial da floresta, de uma região inóspita. Então tudo isso é legal. Hoje tem Manaus, para vocês terem uma ideia, o estado do Amazonas tem um PIB de 100 bilhões de reais, Manaus tem um PIB de 90 bilhões de reais, né? Então, não fosse a Zona Franca de Manaus, não teria absolutamente nada lá. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, quando a gente olha a Ásia, a Coreia, a China e Xinjiang, tá tudo errado na Zona Franca, porque a Zona Franca ela é uma maquila de importação. O que é uma maquila de importação? É uma zona em que o conteúdo tecnológico todo vem de fora e há subsídios e incentivos tributários para que você venda no mercado interno brasileiro. Ou seja, ela não é nem uma maquila extrovertida, como é o México, né? Que naquela região de Tijuana ali tem subsídios para você maquiar, ou seja, o que é a maquila? É uma indústria que não consegue fazer coisas, não tem capacidade local própria, então ela importa o que há de mais nobre do ponto de vista tecnológico, dá um tapa e reexporta. Por exemplo, no México, televisores, eles trazem as telas da Ásia, põe na caixa de papelão, põe o manual no saquinho plástico e exporta para os Estados Unidos, né? Isso é uma maquila de exportação, não tem conteúdo agregado praticamente nenhum no México, né? Mas ainda assim eles exportam. No Brasil, na Zona Franca, é pior ainda, porque a gente não só importa o conteúdo tecnológico, como a gente vende para o mercado interno, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, da Coca-Cola, de companhia de refrigerantes. Tem um subsídio monumental para os caras misturarem água com açúcar e xarope no meio da floresta e vender para o resto do Brasil. Quer dizer, não me parece uma estratégia do tipo Ásia, em que você força a transferência de conteúdo, força uma criação de uma burguesia nacional, força a exportação de produtos com alto valor agregado e manufaturados. Então, precisa tomar muito cuidado, Rogério, e todos que nos ouvem, porque assim, há políticas e há políticas de desenvolvimento, né? Muita gente fala, mas o Brasil protegeu, deu tarifa, deu subsídio, fez política industrial e deu tudo errado. Então a gente tem que desmontar tudo e ser liberal feito a Ásia. Não, a Ásia também protegeu, teve tarifa, teve subsídio, teve banco de desenvolvimento, teve tudo. Só que eles acertaram no desenho disso. Então, usar o pacote de políticas desenvolvimentistas, que é compras de governo, conteúdo nacional, tarifa, subsídio, investimento público, não garante o sucesso. Você precisa desenhar direito isso, né? E daí vem o exemplo que a gente explora no curso lá em mais de 30 horas do que fazer, né? Olhando o que a Ásia fez. Então, não basta você achar que você vai montar uma Zona Franca de Manaus, porque todo mundo fala assim, tá vendo? Deu tudo errado a Zona Franca de Manaus. Tá vendo como não funcionam essas políticas de subsídio e tributação? Bom, claro, você vai dar subsídio para fazer xarope de refrigerante, não me parece um negócio muito inteligente. Eu preferiria fazer uma zona de exportação tipo Shenzhen na China ou tipo Ulsan na Coreia, né? A Isa suscitou outro tema que é super interessante, mas também demandaria muito tempo para a gente falar, que é o drawback, né? Se é um regime positivo. Esse é um tema também muito legal. A história do drawback. Eu só queria fazer uma ilustração para a gente concluir. Além de ser diferente da maquila de Tijuana, a Zona Franca de Manaus, queiramos ou não, sejamos muito claros e transparentes, muitas vezes também foi utilizada com as suas isenções de IPI, de ICMS, de imposto de importação, etc., etc., para que alguns negócios pudessem prosperar sem que os efetivos parques industriais fossem instalados. À parte o fato da maquiladora ou não maquiladora, muita gente também estava em tese na zona... exatamente. Estava na zona tributária. Exatamente. Estava na zona... E além do que, estava fornecendo para dentro do mercado nacional, né? Aí, fora da ideia do drawback, estava fornecendo para o mercado nacional, o sujeito vendia para São Paulo, eventualmente produzia 5%, 10% da capacidade que ele dizia estar produzindo em Manaus lá, mas por nuances que agora seriam muito complexas, difíceis de serem explicadas e até provadas, muitas vezes não eram produzidos efetivamente na Zona Franca de Manaus, né? Às vezes servia, sabe para quê, Paulo? Para as transportadoras faturarem, porque o frete CIF até Manaus era um preço X determinado, aí o sujeito adquiria, mandava entregar em outra localidade e ainda fazia uma rachadinha com a transportadora em relação à diferença dos valores. Então, tudo isso que precisa ser visto, né? Exato. Bom, pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês, do Felipe, do Paulo, do Wallace. O curso do Paulo e do Wallace é muito legal. O link está aqui na descrição do vídeo. Procurem, façam.
e depois venham aqui contar pra gente se vale a pena ou não. Tem gente perguntando se o Wallace tem canal. Wallace, você não tem canal seu? Não, cara, não. Tô O meu tentando canal, convencer ele, mas não tá fácil. Não, isso aí eu acho que é difícil fazer, cara. Eu prefiro, só tô no Conexão Xangai com o Paulo, com o André, com o Elias, né, tem um bocado de vídeo lá que a gente fez, eu e o Paulo, lançando o curso. E eu queria só reforçar, Rogério, pra galera que tá aí assistindo, que é do seu canal, que para quem for tiver aqui no canal do Rogério, vai ter 20% de desconto no curso e vai ter gratuito também o livro Brasil, uma economia que não aprende, o e-book, né? Então, vocês terão esses benefícios só para o pessoal que está aí assistindo no canal do Rogério. Membro do Clube de Canais, hein, pessoal? Vamos aderir ao Clube de Canais para receber esse benefício. Bom, pessoal, muita gente aqui colocou perguntas interessantes. Depois, certamente, eles vão dar uma olhada nisso aí. Se vocês tiverem interesse, depois assistam o canal do Paulo, assistam o canal do André Roncalha, o canal do Felipe Quintas, que é o Brasil Independente. E nós vamos continuar essa discussão. Espero que a gente possa retornar em outras oportunidades. Agora tem um convite para vocês e para todo mundo que está acompanhando a gente. Daqui a pouquinho, às 18 horas, eu estarei no canal Arte da Guerra, comandante Robson Farinazzo, falando sobre a base de Rememen na Síria, sobre o conflito no Donbass, sobre a questão do Nagorno-Karabakh e sobre outras questões aí que vocês podem também suscitar. Obrigado a todos, um abraço, boa tarde e até a próxima. Valeu, obrigado, gente.